Então, bom dia, feliz dia a todas as pessoas queridas que estão aqui, as que vão ouvir a gravação também no YouTube. Todos muito bem-vindos, pessoas queridas, ao nosso encontro da Segunda da Felicidade, com uma sessão completíssima do Yoga do Riso. Eu sou Vera Lúcia Brumati, líder do Yoga do Riso, idealizadora também do Clube da Felicidade, onde nós reunimos para rirmos com o método único do Dr. Madame Katari, onde nós rimos sem motivo, sem piada, mas nós exercitamos o nosso riso diário com brincadeiras lúdicas, com respiração conscientes. E hoje, então, é com muita alegria que nós iniciamos essa semana, escolhendo conscientemente vibrar a alegria. Nós estamos aqui conscientes que nós estamos vibrando a nossa alegria, que nós fazemos isso com leveza e com conexão. Esse riso que nos une e que é uma linguagem universal. E para quem está chegando pela primeira vez, eu sei que tem algumas pessoas pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Clube da Felicidade. Aqui nós cultivamos aquilo que há de mais bonito em nós: alegria, sorriso, riso, as coisas boas que a vida nos dá. Então, hoje temos um tema muito especial, uma sessão completíssima de Yoga do Riso, e com o tema o riso e a mulher multi. Já vamos já antecedendo o Dia Internacional da Mulher, vai ser em março, mas já nós estamos iniciando aqui, vibrando todos esses dias até a chegada do dia. Então, essa mulher, né, a multi, mulher, é muitas numa só, né? Então, assim, aquela mulher que cuida, que trabalha, que organiza, que sente, que lidera, que acolhe, bom, múltiplas, múltiplas, e que muitas vezes ela também esquece de rir, rir de si mesma, rir para si, e hoje, então, nós vamos lembrar que o riso também é um autocuidado. E o riso é força, é espiritualidade em movimento, é o sentido da nossa vida. E para nos conduzir a essa experiência tão especial, temos a nossa querida a Val, que transborda alegria aonde passa. A Val, a Celina Valderez, é uma presença luminosa, leve e profunda também, e ao mesmo tempo, né? Ela vai nos ajudar a despertar hoje a potência dessa mulher múltipla que mora em cada uma de nós, e com consciência e aval, né? Esse espaço é seu. Muito obrigada pelo seu sim e nos conduza essa jornada de alegria e expansão. Obrigada, Val, pelo seu sim. Veja, aí está seu espaço. Obrigada, obrigada. Pessoal, olha só. Eu acho que eu não sei se alguma vez eu já compartilhei aqui no Clube da Felicidade que eu sou enfermeira de saúde pública, né? Me aposentei em 2019 e eu trabalhei a minha vida inteira voltada para a saúde da mulher. E principalmente a amamentação, que é a minha paixão, né? É ajudar mulheres a amamentar. E eu acho que isso é uma parte muito grande de mim, né? É essa coisa assim de gostar de ajudar mulheres a não sofrer, porque o que eu vejo por aí, né, é muitas mulheres passando muito trabalho na vida, né, em muitos aspectos. Então, eu achei muito legal que a Vera me convidou, né, e eu ter essa oportunidade de falar sobre alguma coisa das questões das mulheres, né? Lembrando do dia 8 de março.
Então, para começar, né, eu acho que é importante, já que a aula vai ficar gravada, a gente falar sobre o que é o yoga do riso, né? Os 5 pontos principais do que é o yoga do riso e as 3 razões principais para a gente praticar. Aí depois a gente vai para a sessão propriamente dita. Então, yoga do riso, como a Vera falou, né, é um método onde qualquer pessoa pode rir sem motivo ou razão. Aqui não se usa piada nem comédia, aqui a gente usa os exercícios do riso. Quem não conhece yoga do riso, depois dessa sessão vai entender que diacho é esse tal de exercício do riso. O segundo ponto é que o yoga do riso é uma atividade grupal, né? Então é importante a gente estar com outras pessoas. E o mais importante é a nossa atitude. Não, não, a gente não precisa achar graça, não é? A intenção do yoga do riso não é que a gente ache graça, mas sim que a gente busque dentro de nós uma atitude alegre, infantil e brincalhona, né? Aqui o convidado principal é a nossa criança interior, é a nossa menina interior, né? E o Dirceu, o menino interior dele. Bom, porque o riso contagia, né? Então, em conjunto, estando com outras pessoas, parece que o riso solta mais fácil quando ele está muito encascurrado, né? Bom, o terceiro ponto é por que yoga do riso? Porque aqui a gente une os exercícios do riso com a respiração profunda do yoga. O quarto ponto é que o yoga do riso ele é baseado no fato científico comprovado com pesquisas, né, de que o nosso corpo, ele responde da mesma forma quando a gente está rindo de alguma coisa que a gente achou graça, ou quando a gente está rindo num riso exercitado, como a gente diz aqui no yoga do riso. Os benefícios para a nossa saúde, tanto física quanto mental, quanto emocional, espiritual, todas as ordens, né? É o mesmo se a gente está rindo de alguma coisa que a gente achou engraçada ou um riso exercitado. E o quinto ponto é que o yoga do riso foi criado, é um método, então, né, que foi criado em 1995, numa praça da Índia, por um casal indiano, Dr. Madan Kataria e a Madhuri Kataria, a esposa dele, que é professora de yoga. Inclusive, esqueci de dizer isso, né? Porque yoga do riso? Porque esse casal, né, era um médico de família, Dr. Manda Kataria, e a esposa dele, professora de yoga. Então, eles começaram com 5 pessoas numa praça da Índia, contando piadas, e assim, por uma grande inspiração, né, o Dr. Manda Kataria transformou essas risadas numa praça, num método, né, que hoje a gente tem milhares de clubes do riso pelo mundo inteiro. E é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente ver, a gente ouvir a risada de um japonês, do indiano, é a mesma coisa, então o riso é uma linguagem universal, isso é maravilhoso. E as 3 razões principais para a gente praticar yoga do riso. Primeira, a ciência comprova que os benefícios do riso eles são maiores quando a gente ri 10 a 15 minutos por dia. Só que espontaneamente ninguém consegue rir 10 a 15 minutos, né? Então, na sessão do yoga do riso, a gente tem essa possibilidade. A segunda razão é que uma sessão de yoga do riso é um ambiente seguro para a gente rir, porque aqui a gente ri com os outros, a gente não ri dos outros. E a gente sabe que no mundo aí fora, né, se a gente escorregar numa casca de banana, é mais provável que as pessoas vão rir da gente do que nos deem a mão para levantar. Então, no yoga do riso, a gente aqui se dá as mãos e ri todo mundo junto. Das bobagens que eu vou trazer para vocês. Bom, e a terceira razão para a gente praticar yoga do riso é que ao longo da vida o nosso riso vai encolhendo, né? Então, quando a gente é criança, a gente ri de qualquer coisa, aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que não pode rir aqui, não pode rir ali, não pode rir disso, não pode rir daquilo, né? E o nosso riso vai ficando meio murchinho. Então, na sessão de yoga do riso, a gente vai exercitar, a gente vai puxar esse riso lá de dentro de nós. E isso, para mim, do meu ponto de vista, o yoga do riso me trouxe resiliência. Então, como é que eu defino isso, né? Quantas situações eu já tenho passado desde que eu comecei a praticar yoga do riso, onde antes do yoga do riso eu ficaria irritada, brava, triste, incomodada, sabe? Com essas vibrações negativas aí. E aí eu estou começando
sabe, a lembrar do riso nessas horas. Então, tipo assim, né? Volta e meia esqueço alguma coisa, não consigo encontrar. Então, ao invés de ficar me xingando, me enchendo de desaforo, eu começo a rir. E é muito especial isso, porque o que eu percebo é que no momento que eu relaxo, eu encontro. Então, e se não encontrar também tá tudo bem. Então, pessoal, vamos começar a nossa sessão, né? Então, o doutor Madan Kataria nos ensina que a gente começa a sessão ativando os pontos que a gente tem os pontos de energia, de acupressão que a gente tem nas palmas das mãos. Então, a gente vai simplesmente bater palmas e a gente vai acrescentar um ritmo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. E o nosso mantra do Yoga do Riso, que é o ho-ho, ha-ha-ha. Então, a gente faz assim, ho-ho, ha-ha-ha. Ho, ho, ha-ha-ha. Ho, ho, ha-ha-ha. E o nosso grito de paz. Muito bem, muito bem, Muito bem. yeah! Que é para acordar a criança interior. E a nossa respiração, né? Então, duas maneiras principais que eu aprendi, né? Uma delas é a gente elevar os braços, e enquanto a gente eleva os braços, a gente inspira o mais profundamente possível, buscando encher a barriga. A barriga tem que crescer, né? Então, a gente eleva os braços, inspira profundamente, inspira, segura, segura e solta. E quando a gente soltar, a gente já vai exercitando a risada, a gente já vai dando uma risadinha. Então vamos mais uma vez, elevando os braços, inspira, segura, segura e solta. E tem um outro jeitinho também, que é a gente imaginar que em uma mão a gente tem uma flor bem perfumada e na outra mão a gente tem uma vela acesa. Então a gente vai cheirar a flor e soprar a vela. Cheirar a flor e soprar a vela. E agora a gente vai para a nossa sessão. Então, eu anotei aqui uns exercícios e vamos lá fazer uns exercícios adaptados para a nossa sessão da Mulher Maravilha. Então, eu gosto de começar as sessões com a nossa saudação do Yoga do Riso, que é o Namaste. Então, a gente une as nossas mãos e a gente vai nos saudar com risadas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, Namaste. Muito bem, Muito bem, muito bem. Yeah. E uma coisa importante, ter um copo d'água para volta e meia a gente se hidratar. Então vamos lá. Agora, o primeiro exercício eu chamei de sim, eu posso. Me recuso a falar em inglês, tá? Então a gente vai fazer um movimento assim, ó. Mulheres porradas. Vamos lá, 1, 2, 3, ó. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Muito bem. Yeah! Vamos respirar, levando os braços, inspira. Segura, segura, isso.
Eu não sei se alguém de vocês assistiu o filme da Mulher Maravilha, né? Eu, como adoro tudo que é filme de aventura e fantasia, claro que eu vi, né? Então, para quem não viu, tem uma cena assim que eu acho muito legal, que a Mulher Maravilha tem uns braceletes, né? Ela tem uns braceletes e com esses braceletes ela faz assim e ela segura os projéteis. Então as pessoas atiram nela, ela faz aqui, faz aqui. Aí eu pensei, gente, o que que as mulheres mais fazem na vida se não é segurar os projéteis da vida? Então vamos lá, gente, vamos segurar os projéteis da vida com o nosso bracelete de Mulher Maravilha. Vamos embora. Segura! Muito bem. É. Muito bem, yeah! Tomar um golinho d'água. Então, agora a gente vai mostrar para nós mesmas o quanto eu me amo. Porque às vezes a vida nos bate, né? A gente se sente meio batida pela vida. E o que que nos resta, né? Nos resta a gente ter amor próprio, a gente amar a nós mesmos. Então vamos rir agora e vamos lembrar muitas vezes na nossa vida fora de fazer esse movimento, né? Eu me amo, eu me aceito como eu sou maravilhosa. Então vamos lá, e agora a gente vai rir disso. Vamos lá, um, dois, três. Eu me amo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, É. Agora a gente vai Ah, fazer Oi, tá. diga. Fala, velho. Trazendo aqui uma importância dessa reflexão, desse riso, porque todos têm intenção, né? Todos têm uma intenção profunda. Então, se a vida vem e nos abate, ela está aí dizendo assim, ó, você é puro amor, lembra disso e ria. Então, é essa oportunidade sempre. Obrigada, Val. Bom, agora vamos lembrar assim, ó, que a gente tem um corpo, né? Então a gente precisa cuidar desse corpo. Uma parte importante desse corpo é o nosso cabelo, né? Então, assim, de vez em quando a gente deve dar uma cortadinha, né, no cabelo. Então a gente vai fazer o riso do corte de cabelo. Vamos lá? Imaginar que a gente está cortando o cabelo. Muito bem. Vamos ouvir, então, cheirando a flor e soprando a vela? Vamos lá, então, cheirando a flor e soprando a vela. Cheirando a flor
E soprando na vela. Agora a gente pode fazer um outro nessa direção também, né? Às vezes é bom a gente passar uma maquiagem. Gente, eu nunca lembro de passar batom. Aí eu sempre lembro de uma amiga que me disse uma vez, há muitos anos atrás, beija bastante porque os lábios vão desaparecer. Aí eu tenho que lembrar de passar batom para eu lembrar que eu tenho lábios, porque eles já estão desaparecendo. Então a gente vai fazer o risco da maquiagem, tá, gurias? Vamos lá. A gente vai se maquiar como a gente quiser, tá? Eu vou começar maquiando meus olhos. Vamos lá, 2, 3, maquiagem. Muito bem, Muito bem. Yeah. Vamos respirar mais um pouquinho, gente. Vamos elevando os braços, vamos lá. Elevando os braços. Isso. Isso. Agora, vamos imaginar assim, que a gente tem objetivos na vida, que a gente tem alvos, que a gente tem coisas que a gente quer atingir. Então, agora a gente vai fazer um exercício de arco e flecha para a gente acertar nos nossos alvos. Vamos lá, a gente pega o arco, vamos imaginar que a gente tem um arco na mão, a gente estica o arco e solta a flecha. Vai mesmo, vamos lá. E tem mais algo, vamos lá, vai para frente. Só mais, vamos lá. Ai. Agora vamos fazer Agora nós vamos fazer um exercício que é o seguinte: a gente vai rir de uma parte importante do cuidado da saúde das mulheres. Sempre lembrando, né, que o fato da gente ter mamas significa que a gente pode ter problema nas mamas. E os homens também têm mamas. Então, lembrando de lembrar os nossos homens queridos que eles também precisam ter cuidado. Se aparecer qualquer coisa estranha naquela região, eles têm que investigar. E então, agora a gente vai fazer o riso da mamografia. Vamos lá, 1, 2, 3. Aí, ó, a gente Muito bem. A Lenice lembrou muito bem que a gente precisa fazer também o riso do autoexame, né? Muito obrigada. Eu vou anotar aqui na próxima oportunidade.
Olha, eu estou rindo porque o meu saiu, ó, a foto dele, está muito lindo ainda, ó, muito lindo. Tá bom. A foto ele Eu está desafio linda. vocês. Eu desafio vocês. Prometo para vocês, na próxima mamografia que eu fizer, eu vou dar gargalhada. E quando vê a foto dele, ainda dá mais gargalhada. Aí. Bom, então, uma outra coisa importante, né, do nosso cuidado com o corpo que a gente tem é fazer exercícios. Então, eu convido vocês agora para a gente levantar um instantinho, eu pelo menos, né? Aí a gente vai fazer uns exercícios físicos, tá? Para acordar o nosso corpo. Então, vamos lá, cada um faz o exercício que achar melhor, tá? Eu vou levantar peso, fazer de tudo um pouco. Vamos lá, um, dois, três. Muito bem, Muito bem, muito bem. Yeah! Então, tem mais um exercício para a gente fazer de pé. Agora a gente vai fechar os nossos exercícios desfilando e abanando para os nossos fãs. Então vamos lá, vamos desfilar. Muito bem, Muito bem, muito bem. Yeah! Bom, pessoal, um golinho d'água. Vamos respirar mais uma vez, depois a gente vai fazer a nossa meditação do riso. Vamos lá, inspira. Isso. Mais uma vez, inspira. Isso. Então, agora a gente se coloca numa posição bem confortável. Tem gente que gosta de fazer deitada. Não, isso aí é ao gosto do freguês. Então, a gente vai simplesmente rir sem exercícios. Aí, a partir desse riso sem exercícios, a gente vai fazer um relaxamento, depois uma visualização pela paz mundial, e depois a gente volta para fazer o aterramento e o encerramento da sessão. Então, assim, a meditação do riso é simplesmente isso, a gente vai rir. Eu gosto de fazer de olhos fechados, né? Eu me sinto melhor, mas não tem regra, né? Cada um faz como se sentir melhor. Então vamos lá. 1, 2, 3, meditação do riso.
Inspira profundamente. Ah. E quando soltar o ar, solta os ombros. Deixa cair os ombros, o peso nos ombros. E agora nós vamos nos visualizar dentro de uma banheira de ofurô. A banheira é uma água bem morninha e ela ainda tem aqueles jatos que vão nos massageando, massageando o corpo todo, desde os ombros, os braços, as costas, o peito, a barriga, quadril, as pernas. Estamos então só com o rosto de fora dessa aguinha morna que toca inclusive as nossas orelhas. E essa aguinha morna vai soltando, soltando cada músculo do nosso corpo. E essa sensação de leveza, de paz, nos ajuda a visualizar que nós estamos flutuando. E flutuando, nós vamos subindo, subindo, deixando para trás a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade. E vamos subindo, deixando para trás o nosso estado, o nosso país, o nosso continente. E agora nós estamos flutuando acima da atmosfera. Mas nós encontramos aqui, fora da atmosfera da Terra, uma roda imensa de pessoas ao redor de todo o planeta. E nós buscamos entrar nessa roda e seguramos as mãos de uma pessoa à nossa direita, outra à nossa esquerda, e nós percebemos que são pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, de todas as crenças. Mas nós vemos agora no rosto de todas elas um lindo sorriso e o peito de cada um vibrando, vibrando de amor pela humanidade, vibrando num desejo de paz para o nosso planeta, vibrando de gratidão pelo nosso lindo planeta azul, por tudo que nós recebemos aqui nesse planeta, vibrando de gratidão pelo alimento, pela água, pelo sol, pelas nuvens, pela chuva, mas vibrando também pela saúde, pela solidariedade entre os povos, lembrando que nosso planeta tem recursos suficientes para todos. Basta que nós acionemos a generosidade dentro de cada um de nós, que nós possamos então nos sentir parte dessa roda e essa roda parte dessa humanidade que busca a harmonia, que busca a paz. E agora inspiramos profundamente, vamos nos despedindo da roda
e vamos retornando lentamente, retornando para a atmosfera, retornando para o nosso continente, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa vizinhança, para a nossa casa e para o nosso corpo. E lentamente vamos movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, nos preparando para abrir os olhos, cada um no seu tempo. No seu tempo. Como estão? Como estão? Terra chamando, que ninguém fique perdido pelo espaço. Gratidão. Muito bom. Como estão? Estamos muito bem, né? Estou muito bem. Se alguém mais quiser contar como é que tá, só para a gente ter certeza que voltou mesmo, que não ficou por Então, lá muito boiando. bem, muito bem. Tá, Que lembre bom. que está o microfone fechado, se quer falar uma palavrinha, abre o microfone. Bom dia. Vou só falar, mas sem a câmera. Eu cheguei para trabalhar e a chave da minha sala sumiu. Aí eu não Ixi, pude, não consegui abrir. Aí a Val falou que dá risada das coisas que acontecem. Eu comecei a dar risada e achei a chave. Beleza? E bom dia, muito obrigada. Tá? Um abraço a todos. Uau, obrigada, obrigada. imediatamente, né? O riso já vem Aham. livre. Muda a nossa Mais, energia, alguém né? mais quer falar? A, a, a Cristina saiu, mandou um abraço, que amou a sessão. A Adélia também, aí, ó, nos abanando. Muito obrigada pela sua presença, Adélia. Maravilhosa, mulheres lindas, maravilhosas, sempre ativas aqui. Então, se Olha, ninguém quiser Val, falar mais nada, a gente faz então eu, uma eu ativação. quero Que é falar, o eu que- quero falar. tudo bem dentro da aula. Fala, querida. Olha, eu senti muito aqui cada exercício, né, proposto aqui no dia de hoje, sempre nos lembrarmos, né, de que a força da mulher não está no peso, né, mas ela está na leveza. Então é isso que eu trouxe hoje para mim. De repente, muitas vezes em terapias, eu via que o meu corpo ele ficava enrijecido. E um dia, numa sessão de yoga, a professora, ela pedindo para que eu soltasse, relaxasse. Aí eu compreendi que era um corpo, porque a família era grande, há 64 anos atrás, 60 anos, tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar na roça, tinha que ter força, então eu tinha que ter força para fazer as coisas. Então esse corpo ele acabou sendo memorizado como tem que fazer força. E hoje na minha jornada espiritual, e agora aqui muito mais ainda com o yoga do riso, é fazer isso com leveza, com o riso que nos dá isso. Então, fazer essa força, né, aqui hoje trouxe muito isso, mas trouxe a força do amor, da alegria, da beleza. É essa força que representa o feminino. Então, eu pude transmutar e hoje ainda mais. Obrigada, Val. Obrigada, obrigada, Ai, obrigada, que bonito. Que bom, que bom. Obrigada. obrigada, Maria Obrigada, Clara. obrigada a Obrigada. todas. E assim, então, aí o encerramento da sessão de Yoga do Riso, encerramento oficial, digamos assim, é o que a gente chama de aterramento, para a gente ter certeza que ninguém ficou voando lá em cima. Então, a gente vai fazer só isso aqui. Ho, ho, Oh, ha, ha. Ah, ah.
ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha, muito bem. Yeah! Ai, pessoal, olha, um abração para vocês. Muito bom. Muito bom estar aqui com Muito bom, vocês. adorei. Muito bom. Olha, hoje a gente rimos com a mulher multi que vive em cada uma de nós e aqui desempenha muitos papéis, né? Então, nós acessamos algo ainda maior, a mulher que permite ser leve. Então, que leve isso para o seu dia a dia, nas suas atividades, seja leve, ria, né? Agradece. E eu agradeço profundamente a querida Val por conduzir com tanta entrega e generosidade, alegria, riso essa sessão. E agradeço a cada uma de vocês aqui, ó, mulheres lindas, maravilhosas, que escolheram começar essa semana vibrando a felicidade. Que o riso ecoa na nossa semana, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso ambiente, e que ele esteja presente nas pequenas e nas grandes situações da nossa vida. Sim. Gratidão. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho aqui, bom dia. Gratidão. Clarice, sim. Quando eu entro na sessão de riso, que vejo, como é o nome dela? A Val, Val. Gente, não tem como a gente não ter vontade de rir, porque ela expressa essa sinergia, ela expressa esse sentimento que não tem, a gente está fazendo alguma coisa, mas e ela vem com as técnicas, umas coisas assim diferentes, que encaixa certinho. É como se ela tivesse assim nem sei, ela fizesse uma leitura anteriormente para que encaixasse aquilo que realmente é preciso para esse dia, para essa semana. Muito obrigado, Val. Muito obrigada, Vera, e a Obrigada, todos. Bom querida, dia. obrigada. o que tem para falar mais, Val? É a magia do yoga do riso, né? É a magia do yoga do riso, é a gente rir mesmo sem vontade, né? Eu acho que isso que é a grande lição, que a gente não precisa achar graça das coisas, mas que esse movimento do riso, ele modifica a nossa energia. E aí a gente está se dando essa chance, né? Mudando a energia, muda tudo à nossa volta. E a mudança tem que ser dentro, né? Não adianta a gente ficar esperando que o mundo fora de nós mude, né? O mundo que tem que mudar é aqui. E aí esse nosso mundo vai encontrar outros mundos que também estão se buscando se modificar, e assim a gente muda o mundo todo, e é isso, porrada! Quando eu rio, o mundo ria, né? Quando eu rio, o mundo ri. É exatamente isso. Lembrar, Val, do nosso professor Sandro Lobo, né? Quer dizer, quando ele fez os 40 dias de meditação, todos os dias 10 minutos, ele se sentiu no colo de Deus. Então, que nós nos sintamos sempre no colo de Deus, rindo das pequenas e das grandes coisas, e que vem a solução já está aí, nesse estado de alegria, onde tudo se dissolve, né? Olha, Rarrastê, que vocês tenham uma semana muito abençoada e que levamos essa lembrança aqui em cada momento, né, da nossa vida, e espalhem, floresçam no riso, na alegria e na felicidade. Gratidão. Obrigada. Obrigada, querida. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Tchau, beijinho. Tchau, obrigada. Obrigada.